a subir na barca. Jesus meio que empurra eles para dentro da barca. Vão, gente, vocês precisam ir. Vocês precisam fazer essa travessia. Vocês precisam fazer esse caminho. Aí imagino Jesus, que nem alguns pais, né? Pode ser que alguns de vocês vivam isso em casa. Às vezes o filho está lá, não quer, tem que pegar pelo braço, tem que ir empurrando para ajudar a fazer as coisas, para fazer isso, para fazer aquilo, tem que arrancar da cama, arrancar daquela comodidade, daquela tranquilidade. Jesus teve que fazer isso, para que os seus discípulos, seus apóstolos, tivessem a coragem de entrar na barca. E da outra vez que tivemos a oportunidade de meditar neste Evangelho, eu dizia e repito novamente que a barca, em todos os tempos, na história da igreja, ela foi sempre um retrato da caminhada da igreja. A igreja, simbolizada nesta barca, que está vagando pelos mares da vida em busca do seu porto final, em busca do descanso no seu Senhor. E a barca então sempre foi essa imagem da igreja. E quem somos nós aqui, senão a igreja de Deus, presente aqui nesta noite, neste momento? E o Senhor diz hoje aos nossos ouvidos: olha, gente, vocês precisam ir, vocês precisam entrar nessa barca, não dá para ficar parado não. Enquanto nós estamos parados dizendo, amanhã eu vou seguir, amanhã eu vou fazer isso, o tempo está passando, o tempo passa, o tempo voa, e até a poupança Bamerindo se acabou, o banco foi vendido, e nem isso ficou, nem isso continuou numa boa, como dizia a musiquinha. O tempo passa, gente. E hoje é o tempo da salvação. É hoje o dia da graça de Deus. É hoje que o Senhor te trouxe neste lugar para você fazer uma experiência dele. Para você provar que esse Deus é vivo, que é real. Que não se trata somente de um fato do passado, mas de algo atual. Ele quer que você sinta na sua vida o quanto a força dele pode transformar as coisas. E continuando na nossa leitura, esta barca ela segue pelo mar, e num determinado momento, eles meio que começam a tremer na base. Começa aquele vendaval, as ondas começam a agitar aquela barca, de um lado e para o outro, e agora? Não tinha aqueles navios, né, como nós temos hoje, com toda aquela segurança, com toda aquela sofisticação, se bem que até o Titanic afundou, né? Mas, imagine aquela barca perdida no meio do mar, e veja bem, era já a 4ª vigília da noite. Na Bíblia, os judeus tinham o costume de dividir o tempo por vigílias, e o dia era dividido em 4 vigílias. Tinha então, essa 4ª vigília, ela corresponde das 3 da madrugada até às 6 da manhã. Portanto, gente, além de estar ventando, além das ondas estar ameaçando aquela barca virar, ainda era de madrugada. O Evangelho não diz, mas só faltava não ter nem a luz da lua naquela noite, né, para acabar de piorar a situação. E aqueles homens que tinham presenciado o poder de Deus, a ação de Deus, alguns versículos atrás, na multiplicação dos pães, agora eles começam a tremer na base. E Jesus, que como dizia, estava lá rezando, na sua solidão com o Pai, Jesus contemplava a necessidade de cada um dos seus filhos. Jesus sabia tudo o que se passava. E é neste momento que Jesus vai ao encontro dos seus apóstolos, ao encontro dos seus discípulos. E o significado de Jesus ir ao encontro dos discípulos, caminhando sobre as águas, para nós é extremamente importante. Se por um lado nós temos as tempestades, nós temos as tribulações, nós temos os vendavais que assolam a nossa vida, que assolam a barca da nossa família, para lá e para cá, fazendo às vezes com que ela quase vire, com que ela se afunde. Mas veja, no meio dessa tempestade, tem alguém muito maior do que ela.
E este alguém, Jesus, ele vem caminhando sobre as águas. Que bonito, meus irmãos, o significado disso, porque se Jesus vem caminhando sobre as águas, quer dizer que todos os vendavais, todas as tempestades, todas as tribulações estão embaixo dos pés de Jesus. Ele está acima de tudo e nada está acima dele. O fato de Jesus vir caminhando ao encontro daquela barca sobre as águas demonstra que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o Senhor da barca, que por mais que venham as tempestades, que por mais que venham as tribulações, a última palavra vai pertencer sempre ao Senhor. A barca estava quase ruindo, mas não ruiu, porque o final ainda não havia sido decretado, este final que pertence ao Senhor. E por isso o Senhor vem caminhando sobre as águas ao encontro daqueles homens. Eu quero que você imagine neste momento, feche os seus olhos. Vamos fazer um rápido exercício mental. Eu gostaria que você se imaginasse nessa situação, nesta barca que pode ser a sua vida, que pode ser o seu trabalho, nesta barca que pode ser a sua família. Imagine-se nessa situação. O Evangelho diz que já era de madrugada, era alta madrugada, e a madrugada representa para nós todos os nossos limites. Nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ter o domínio das coisas, estamos fracos e abatidos. É o ponto máximo até onde nós podemos ir. É o ponto máximo até onde nós somos capazes de remar, de conduzir a barca. Só que, meus irmãos, quantas vezes na nossa vida nós sentimos que, Senhor, não dá mais para remar, não dá mais para continuar, eu não tenho mais forças, eu não consigo mais. Quantas vezes você já até pensou, eu deveria nem mesmo ter nascido, para não ter que passar por isso que eu estou passando, para não ter que enfrentar isso que eu estou enfrentando. Mas eis que na sua vida, meu irmão, você pode contemplar que tem alguém que é maior do que qualquer dificuldade que você possa passar na sua vida. Existe alguém que tem um poder infinitamente maior que qualquer muralha, que qualquer tempestade, que qualquer onda agitada na sua vida. Pode abrir os seus olhos. E é este o grande convite que o Senhor tem para nós nesta noite. Nos abandonarmos, nos lançarmos nas mãos deste Senhor. E é normal que, às vezes quando se está no fundo do poço, às vezes quando vivemos situações limites na nossa vida, onde não conseguimos ir mais além, nós ficamos às vezes tão fechados dentro das dificuldades, nós ficamos às vezes tão encasulados dentro daquela dificuldade, que nós não conseguimos enxergar quem vem ao nosso encontro, porque estamos presos, amarrados nessas tempestades. Foi a experiência que aqueles homens fizeram. Quando viram Jesus vindo ao encontro deles, o que eles disseram? É um fantasma. E se já estavam com medo da barca afundando, ficaram com mais medo ainda. Era só o que faltava agora, aparecer uma assombração na nossa frente agora, além de toda essa dificuldade que estamos passando. Mas não era uma assombração, era o Senhor. E ouça você no seu coração o que o Senhor diz: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo.
tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. E Pedro, já que é o Senhor, me faz então caminhar contigo nesta barca, porém por sobre as águas, da mesma forma que o Senhor está caminhando. E Jesus diz: pode vir, Pedro. E Pedro começa a andar todo confiante sobre as águas. Ele percebe que junto com Jesus é possível estar acima de todas as coisas, de que junto com Jesus não há tempestade que oprima. Mas Pedro caiu, Pedro teve uma recaída, e nessa recaída Pedro começou a afundar. Pensemos nas recaídas que possamos ter tido em nossas vidas, quando tudo parecia estar bem e de repente afundamos água abaixo novamente. Mas, como já vimos, a última palavra pertence a Deus, e o Senhor ouve o clamor daqueles que a Ele se dirigem com fé e confiança, e Pedro diz: Senhor, salva-me, salva-me. E Jesus, meus irmãos, aquilo que Ele fez com Pedro, Ele quer fazer conosco nesta noite. Jesus estende a sua mão sobre Pedro. Jesus toma Pedro pela mão. Em Pedro está alicerçada a fé de toda a igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, diz Jesus a Pedro. E nós partilhamos desta fé, e nós vivemos desta fé, e para nós também Jesus estende nesta noite a sua mão. Qual é a área da sua vida que você nesta noite sente que Jesus precisa estender a sua mão? Qual é o momento, qual é a situação mais crucial da sua vida que você sente que está afundando, que a sua família pode estar afundando, que o seu trabalho pode estar afundando, e talvez pode ser que você já tenha chegado aqui totalmente afundado, talvez nas braçadas que você deu na sua vida aí, tentando não se afogar, tentando se manter salvo, você pode ter chegado aqui nesta noite, mas para você, o Senhor estende a sua mão, para você. Pense, meus irmãos, agora. Feche mais uma vez os seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Convide ao Senhor agora para que Ele estenda a sua mão. E nesta noite, de um modo muito particular, que Ele estenda a sua mão chagada sobre a sua vida, sobre todas as situações que você tem vivido. E apresenta ao Senhor agora aquela intenção, aquela necessidade que te moveu até este lugar. Apresenta com fé, e você vai provar nesta noite. É a fé que nos leva a dizer que você vai provar nesta noite a poderosa mão de Deus em sua vida. Que você vai provar o quanto Deus é capaz de conduzir os rumos da sua vida. Se você tem estendido a sua mão a outros deuses, a outros ídolos, se você tem servido a outros senhores na sua vida, se você tem buscado a verdade em lugares que só tem feito você se afogar na sua vida, é a hora de você fazer uma opção por Jesus. É o momento de você aceitar Jesus definitivamente na sua vida, como Senhor, como Salvador da sua vida. E enquanto Ele te estende a mão, Ele te convida a você fazer uma opção. E eu posso te garantir que se você escolher por Jesus, se você fizer uma opção de vida por Jesus, esta tempestade vai passar, porque você vai poder caminhar acima dela,